Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Bom dia a todas e a todos, amigos, primos queridos. Que bom estarmos juntos mais um sábado para lembrar de Jesus, falar de Jesus, demonstrar nosso amor pelo nosso mestre e guia. Tenhamos todos bons momentos com as reflexões de hoje. Vamos começar com o livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, e o capítulo hoje é o 88, que tem por título Caindo em Si. E essa parte está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, que diz assim: caindo, porém, em si, vamos ver do que se trata. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo, então esse caindo em si está dentro dessa parábola do filho pródigo, desperta valiosas considerações em torno da vida. E vamos falar aqui, gente, de um personagem que eu tenho muito apreço, Judas Iscariotes. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho. Ele não tinha entendido ainda. Ele gostava muito do mestre, amava o mestre e achava que o mestre ia dominar pela política, pelo poder. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. E a gente sabe que ninguém muda compulsoriamente. A pessoa só muda se ela quer mudar. Obrigada, Paulo. Então vejam vocês, Judas queria que o domínio fosse político do Evangelho e que as pessoas mudassem compulsoriamente. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue aos juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Exemplo, Maria de Magdala. Pusera a vida íntima na mão dos gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Lembremos sempre que Maria de Magdala foi a 13ª apóstola. Né? Pedro, intimidado ante as ameaças da perseguição e sofrimento, chega a negar o mestre. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto para a sua reabilitação de apostolado. Paulo de Tarso, confia-se a desvairada paixão contra o Cristo e persegue furioso todas as manifestações do Evangelho.
do evangelho que estava nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Graças a Paulo de Tarso, hoje nós temos esse cristianismo ainda tão forte em nós. Ele foi o grande divulgador. A partir do momento que ele perguntou: Senhor, o que queres de mim? Ele trabalhou para Jesus até o último dia de sua vida. Independente de estar dentro dos presídios ou não, ele trabalhava e conquistava a todos com a palavra de Cristo. A grande massa de crentes, de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasiosos, em mentiras da hora carnal ou imantados na casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar no corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sobre a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho, incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Ah, é muito bonito, gente. Como quando a gente cai em si, como a gente passa a ver a vida com outros olhos. A questão da felicidade, da dor, das alegrias, dos momentos mais turbulentos. A partir do momento que a gente cai em si, tudo passa a ter uma nova visão, uma nova conotação. E olha que interessante, meus amigos, vamos lembrar bem. Nós falamos ali de Judas, e na nossa última leitura vai ser de Judas também. Achei incrível, sempre assim. Vamos agora continuar o estudo do Evangelho pelo livro Luz Imperecível, que é o estudo da interpretação dos Evangelhos à luz da doutrina espírita. Estamos ainda trabalhando o Evangelho de Mateus e hoje o título é Cultivo no Bem. E está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 10. E diz assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Olha que lindo. Bom dia, minha mãe querida. Aí, e olha só então, essa fala de Jesus é muito linda, gente. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que aos seus anjos no céu sempre vem a face do meu Pai que está no céu. Então vamos entender pedacinho por pedacinho dessa frase de Jesus. Pequeninos, anjos no céu, vede. Vamos entender. Vede, não desprezeis. Jesus nos recomenda que devemos ver, que devemos estar atentos para ninguém desprezar. Ninguém desprezar. Do que damos, recebemos. Gentileza por gentileza, atenção por atenção, e assim por diante. Então, se nós damos desprezo, vamos receber desprezo. Mas se nós damos afeição, nós vamos receber afeição. Se nós damos gentileza, o mundo está carente de gentileza. Nós vamos receber gentileza. A presteza, né? A pessoa que está sempre pronta
a solicitude para com que aqueles que nos cercam, sejam eles mais próximos ou não, revelam a identidade que já podemos cultivar com as forças do bem. Olha que interessante. Então, a presteza, a rapidez com que a gente consegue ajudar tanto aqueles mais próximos como aqueles mais longe, porque a gente também consegue ajudar aqueles que estão mais longe. Isso já vai nos cultivar as forças do bem. Então, esse não desprezes é para não desprezar ninguém. Algum destes pequeninos, essa parte que eu acho legal. Todo aquele que tem atenta visão para as realidades do espírito, atenta visão para a realidade do espírito, não para a realidade desse corpo físico, mas daquele ser nosso, individual, imortal. Então, todo aquele que tem atenta visão para as realidades do espírito está automaticamente convocado ao exercício da vigilância no trabalho. Percebem, gente, como vários momentos do Evangelho Jesus cita vigilância? Se não fosse importante, ele não ia citar, gente. Então, vigilância e trabalho. Jesus é incansável em falar que nós temos que trabalhar no bem. A responsabilidade dele diante do semelhante que lhe observa as mínimas atitudes cresce. Então, aqui, algum desses pequeninos, a responsabilidade nossa cresce diante de qualquer semelhante que lhe observe as atitudes que cresce. Grandes serão sempre os prejuízos que, através da sua indução negativa, vierem a ser inoculada no psiquismo dos pequeninos. Então, olha assim, a responsabilidade nossa por induzir alguém ao mal. E aqui ele fala dos pequeninos, vamos entender. Ou seja, pequeninos, daqueles que, com a abertura do coração, ainda carentes de maiores valores no campo do conhecimento, virem-se desviados do caminho que confiantemente abraçam em seus propósitos de elevação. Então, quem são pequeninos, gente? Quando Jesus fala pequeninos, ele não está se referindo só às crianças. Pequeninos é aquele ser humano que ainda não se atentou para as verdades do Evangelho. Pequenino é aquele ser humano que a gente vê assim, aquela postura daquela pessoa e fala, não acredito que essa pessoa fez isso. É ainda pequenino. É só a gente ligar a televisão, a gente vê tantos pequeninos engravatados, né? Chiques. É só a gente ver. Então, olha só, grandes sempre serão os prejuízos através da sua indução negativa se vierem a inocular no psiquismo dos pequeninos, ou seja, daqueles que com abertura de coração ainda carentes de maior valor no campo do conhecimento, virem-se desviados do caminho. Então, aqui o negócio é o seguinte, ai de nós se desviarmos alguém do caminho. Ai de nós se a gente vê que a pessoa está tentando, né, o caminho da compreensão, do bem, e a gente fala, isso é bobo, hein? Domingo, sábado, você preocupado em fazer serviço voluntário aí com esse povo. Ai de nós. A expressão algum destes pequeninos, né? Algum destes, quer definir que não há exceção. Não há exceção. Ou seja, nenhum dos pequeninos deve ser desprezado, porque todos, inclusive nós, somos os pequeninos filhos de Deus. Olha que bonito. A próxima frase é porque eu vos digo que os seus anjos nos céus, os anjos dos pequeninos nos céus. Percebe que Jesus sempre fala nos céus? Né? Muito bonito.
Jesus faz referência ao Espírito, seja ele dos pequeninos, seja dos anjos que, como guardiães, acompanham e orientam do plano maior os passos que nos são inerentes na experiência cotidiana. Então, olha só, Jesus faz referência ao Espírito, seja ele dos pequeninos, seja ele dos anjos, que, como guardiãs, acompanham e nos orientam no plano maior os passos que nos são inerentes na nossa experiência cotidiana. Aqui fica o alerta, meus irmãos, para não esquecermos que nós temos um espírito superior a nós. Nós somos de terceira classe, nós temos um espírito de segunda classe, já que só quer o bem, nos orientando. E às vezes nós passamos tanto tempo sem conversar com esse nosso anjo da guarda. E lembrando que anjo da guarda não é aquele lá que fica de babada, gente. Olha aí, você vai atravessar a rua, olha, atravessa na faixa. Não, não é isso não. Anjo da guarda tem uma função muito primordial. É nos alertar, nos incentivar no bem, nos alertar quando nós estamos querendo descer a ladeira. Então, por isso, antes de tomar uma decisão importante, vamos conversar com o nosso anjo da guarda. A intuição vem, gente. Ele nos intui. Então, olha só. Nos céus, por que Jesus falava tanto nos céus? Vamos entender aqui. Nos céus, define estado íntimo, serenidade interior, sensação de plenitude. E fala no plural, propõe tanto na terra como no espaço. Então, todos nós podemos ter o céu dentro de nós. Todos nós. Porque quando nós estamos em paz, a gente fala assim, parece que, nossa, está tudo tão gostoso. Estou vivendo um céu aqui na terra. Mas quando nós estamos em conflito, a gente fala, que inferno de vida. Tanto o céu como o inferno pode estar dentro de nós. Basta nós agirmos para tanto. Então, olha só. E esses céus, então, é os céus íntimos e os céus do reino de Deus. Em qualquer lugar onde a criatura harmonizada consigo mesmo estiver. Então, o que é céu? Céu é quando nós estamos harmonizados conosco. Quando nós estamos sincronizados com aquilo que o meu espírito é. Aí nós estamos no céu. E a última frase, sempre vem a face do meu Pai que está nos céus. Não podemos personificar a divindade. Nós já sabemos, né, que Deus não é aquele velhinho barbudo que está com o dedo lá, assim, né, na pintura, com o óculos. Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, nós não podemos personificar o Deus. Logo, a face do meu Pai, então, quando Jesus fala a face do meu Pai, será que Jesus está falando a face do meu Pai? Face física? A face do meu Pai estará sempre consubstanciada no bom, no belo, no melhor que a criatura alcança. Então, sempre que a gente fazer o bem, nós estaremos na face de Deus. Sempre que nós pensarmos no bom e no belo, nós vamos estar sempre na face de Deus. Olha que coisa bonita, gente. Ao mesmo tempo, alimentando-se esse estado de ânimo, intensificará os potenciais que permitem a plena visualização do amor em sua dinâmica, para além dos acanhados limites dos interesses humanos. E aqui deixa bem claro que nós ainda, às vezes, não entendemos o que é amor. Talvez nós tenhamos vindo para este planeta para aprendermos a amar. E ainda não aprendemos. Porque a gente ama quem? A gente ama quem nos ama.
É tão gostoso, né? A gente ama quem nos ama, nossos parentes, nossos amigos. É tão gostoso e tão fácil amar quem nos ama. Mas aqui fala, ó, a plena visualização do amor em sua dinâmica para além dos acanhados limites dos interesses humanos. Então, nós precisamos amar além daqueles que nos amam. Amar além daqueles que são legais, que são fáceis de conviver. Nós precisamos amar. Em ótica mais aprofundada, nos campos do sentimento, a mensagem do Mestre abre perspectivas para uma melhor percepção do Criador. Né? A gente começa a ver Deus de uma forma diferente. A gente começa a ver Deus quando a gente faz o bem. Não é? A gente começa a ver Deus quando a gente pensa no bem, profundamente o bem daquela pessoa. E aí a gente vai vendo que a gente tem o reino de Deus dentro de nós. Isso é muito confortador. Então, olha só. Então, em ótica mais aprofundada do amor, né, nos campos do sentimento, a mensagem do Mestre abre perspectivas para uma melhor percepção do Criador, a efetivar-se nas indicativas de mudanças e no trabalho dignificante junto ao semelhante. Tudo nos propõe a mudança. É deixar aquela pessoa velha que nós fomos ranzinzas, que nós... Não. Se nós podemos ter o reino de Deus dentro de nós, vamos efetuar essa mudança. Se nós podemos trabalhar e vamos efetuar essa mudança, por que Jesus... Eu estava aqui pensando, gente, por que Jesus nos exorta tanto a trabalhar no bem? Porque Ele sabe que o dia que nós retornarmos ao mundo espiritual, um dos nossos maiores remorsos é o do tempo perdido que a gente podia estar trabalhando pelo bem. E lá no mundo espiritual a gente vai falar, mas como eu perdi tanto tempo, eu podia ter feito tanto bem mais. Né? Então que nós não tenhamos tanto arrependimento quando chegarmos do lado de lá. Que possamos chegar do lado de lá, olhar para trás e falar, olha, eu consegui, meu Deus, obrigada. Não é mesmo? Muito legal essas observações, né? Vamos agora, gente, ao nosso novo livro que estamos estudando, Ave Luz, psicografia de João Nunes Maia e ditado pelo espírito Shaolin. E hoje vamos falar o tema, como está passando ali, amizade. Olha que tema mais gostoso, amizade. E aqui essa foto que aparece aqui é uma gravura, né, de como seria Judas Iscariotes. Não dá para ver porque está muito... Dá até para ver bem, né? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é visto como um personagem traidor na história do cristianismo, por religiões que esquecem o cumprimento das profecias. Gente, só isso daqui dá para a gente falar uma manhã. Quando nós pensamos em Judas, vamos tentar desvincular ele da traição, do beijo, das 30 moedas. Vamos desvincular ele disso. E sim, vamos lembrar, Judas foi um instrumento do cumprimento das profecias, que lá no Antigo Testamento já estava profetizado que o Salvador da Terra iria ser entregue por 30 moedas. Olha a missão difícil de Judas, gente. Ele foi um mensageiro, ele foi aquele que concretizou a profecia lá de séculos atrás. E o povo ainda tem gente ainda ignorante que malha o Judas na véspera da Páscoa. O Judas merece nosso respeito, a missão dele não foi fácil. Então, religiões que esquecem o cumprimento das profecias. Judas veio cumprir a profecia. Ele foi mais um instrumento para que o evangelho se mostrasse vinculado
aos dizeres dos profetas do passado. Por isso, gente, que nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, porque é muito ligado o Novo Testamento com o Antigo. Só que é claro que nós precisamos saber interpretar, porque ele é muito mais difícil de interpretar do que o Novo Testamento, que já não é fácil, né? Então, mostrando com os fatos, o que Judas fez foi mostrar com os fatos a realidade da existência divina, que um profeta já tinha profetizado lá antigamente pela divindade o que iria acontecer. Judas Iscariotes, nasceu numa pequena cidade de Judá, em que épocas recaídas fora berço e domínio do famoso rei Davi, conhecido pelas conquistas sem precedentes. A aldeia de Judas era localizada no sul da região e mostrava grande escassez de produção de alimentos de primeira necessidade. Então, era uma região difícil lá na Judéia. Tinha muita escassez de alimento, não era alimento chique, não. Era o trigo, o sorgo mesmo, os alimentos de primeira necessidade tinham escassez. Contudo, as encostas das montanhas rochosas, nas encostas das montanhas rochosas, aliviavam as suas necessidades imediatas, principalmente com a produção de uvas e batatas. Então, nas encostas dava um alívio, porque lá nas encostas era mais fresco, pegava mais uma aragem fresca e produzia uvas e batatas. Parece que Judas herdou o sobrenome Iscariotes de seu berço natal. A cidade de Judas chamava Quirotes. Então falava Judas lá de Quirotes. Então ficou Judas Iscariotes. Igual aqui no Nordeste fala assim, é Maria de Mané, né? Que Maria você está falando? A Maria de Manézinha ali da venda. Todo mundo já sabe quem é Maria. É Maria de Mané. Então, Judas de Quirotes. Então, no corrente virou Judas Iscariotes. Vamos apresentar o nosso apreço por esse personagem que aceitou no mundo espiritual. Olha, gente, lá no planejamento reencarnatório de Judas, os espíritos superiores que estavam com ele ali na hora da reencarnação, o que acontece com todos nós na hora da nossa reencarnação, estão os espíritos lá, superiores, junto com o nosso anjo da guarda ali, falando, vamos lá, vamos ver o que essa criatura vai fazer dessa vez. E na hora do planejamento reencarnatório de Judas Iscariotes, foi falado para ele, Judas, você vai ter que cumprir uma profecia muito difícil, que vai te marcar por toda a tua vida. Você aceita? Ele falou, se for para eu melhorar como pessoa, se for para o meu espírito melhorar, eu aceito. Então Judas aceitou, no mundo espiritual, o desempenho dessa tarefa tão espinhosa. Claro que lá no planejamento reencarnatório não fala, Judas, você vai vender por 30 moedas o salvador da humanidade. Não. Fala, Judas, você vai ter uma missão muito espinhosa. Você aceita? Como a gente lá do outro lado, o véu está levantado e a gente não vê com tantas ilusões como nós vemos aqui, e nós estamos vendo lá no telão as nossas boas obras até hoje e as nossas pisadas na bola, e a gente vê que, infelizmente, a listinha da pisada da bola está maior do que a listinha das boas obras, e a gente lá está, fortona, né? Pô, tô com meu anjo da guarda do lado, uns espíritos benfeitores lá do top, e eu vejo tudo aquilo que eu preciso rearranjar, coisa que eu baguncei em outras encarnações. Eu falo, pode me dar essa e essa aqui. Meu anjo da guarda fala, Regina, vai com calma.
Lá na Terra não é tão fácil igual aqui. Aqui você está falando, pode me dar, mas você está assessorada aqui, ó, pelos benfeitores espirituais. Eu estou aqui, sou visível para você. Lá, quando você estiver na Terra, eu não vou estar visível. Você que vai ter que me procurar com os olhos do Espírito. Pega menos prova. Mas a gente, às vezes a gente é gulosa, né? Pega um monte de prova. Depois a gente fala, ai meu Deus do céu, né? Pediu, levou, não é não? Eles avisam. A gente, mas é porque a gente também quer chegar logo no nosso destino, quer sermos espíritos puros. E nessa ânsia de chegar logo, a gente às vezes abraça umas provas meia dura. E Judas encarou. Judas Iscariotes fita o sol que começa a se esconder, refletindo seus raios dourados e mortiços já no grande lençol das águas do lago Genezaré. Com passos agitados, Judas caminha até as margens do histórico lago e seus pensamentos fervilham com problemas que o fazem esquecer até a esperança. Então Judas, ele era inquieto, gente. Ele era por natureza inquieto. Por quê? Ele tinha muito de política, ele achava que a política realmente tinha que existir, como a gente sabe que tem que existir, né? E que a política bem feita resolve os problemas. E esses pensamentos todos fervilhavam lá dentro de Judas. E às vezes fazia até esquecer a esperança que ele tinha em dias melhores. A subconsciência de Judas agita seus mais sensíveis nervos, fazendo registrar em sua consciência, mais ou menos de leve, desagradáveis ações de um passado distante. Gente, será que é só com Judas que aconteceu isso? Judas está lá um dia matutando, meditando, fervilhando a cabeça com as ideias dele, e ele, assim, parece que o véu se ergue um pouquinho e ele tem uma leve, uma desagradável sensação de coisas muito erradas que ele tinha feito no passado. Será que é só com Judas que acontece isso? De vez em quando, não nos bate uma melancolia sem mais nem porquê? Está tudo bem na nossa vida, tudo bem. Mas nos vem aquela melancolia assim, parece que a gente fica triste com a gente um pouquinho, e depois a gente fala, não, vamos passar, né? Vamos pensar em outra coisa. Será que não é nesse momento que o céu levanta um pouquinho e a gente vê as barbaridades que já fizemos? Porque se esta presente encarnação de nós todos, meus irmãos, é a melhor, meu amigo, imagina o que nós fomos lá para trás. Então, num desses dias, Judas, ele sentiu assim, né, como se ele percebesse ações desagradáveis que ele tinha feito num passado distante. E ele estava em luta consigo mesmo, em sérios conflitos íntimos. Gente, percebem que Judas não tinha paz. Ele era um homem que estava sempre em conflito com ele mesmo. Em sérios conflitos íntimos para os quais não encontrava solução. E ele sabia da reunião com o mestre naquela noite. Jesus ia fazer mais um evangelho no lar aquela noite. Mas o impulso de fugir parecia dominar o dever de comparecer. Olha só, Judas tinha era tão conflituoso o íntimo dele, que ele sabia que ele tinha o dever de estar lá no evangelho no lar com Jesus à noite, na casa de Simão, Pedro. Mas ele queria fugir. Sabe, ele ficava naquele, vai, não vai? Mas o impulso de fugir parecia dominar o dever de comparecer. E a luta se mostrava maior ainda. Judas parecia mais uma fogueira humana. Eu achei muito forte esse termo. Judas parecia mais uma fogueira humana sob a forma de apóstolo. A vida de Judas não foi fácil, gente. Ele remoendo todo aquele passado dele inconscientemente. De um lado, pressentia um abismo sem fim,
e do outro vislumbrava o Cristo, lhe oferecendo as mãos em forma do amor mais puro que ele conhecera em seus passos nesse turbilhão da terra. Gente, vamos parar um minutinho aqui e refletir como era a situação de Judas. Judas, ele vivia meio que assim, tinha uns flashes do passado distante dele. Ele tinha uns flashes também que algo ruim estava para acontecer para ele, e deve ser muito ruim viver com isso. Mas ao mesmo tempo tinha Jesus amoroso ali, amando ele como nunca ninguém tinha amado Judas na vida. Era muito difícil para Judas, gente. Vamos entender. Só por esse quadro já dá para a gente ter assim um profundo amor por Judas, uma profunda compaixão por esse homem que foi. Judas, devido ao estado deprimente, olha só, ele vivia uma fogueira, então ele estava num estado deprimente. Por várias vezes sentia todos os companheiros que eram seus inimigos. Ele olhava para os outros 11 apóstolos e não via eles, tinha hora, como amigo. Parecia que era tudo um bando de inimigos dele. Por que será? Porque Judas tinha umas ideias que a grande maioria deles achava que realmente não estava legal. Mas não que eles desprezassem Judas. Judas via neles inimigos. Ele tinha medo de ser traído pelos seus parceiros mais íntimos e nunca confiara nem em seus próprios pais. Olha só como era atormentada essa criatura. Judas não confiou nem nos pais. E qual era a missão de Judas no apostolado de Jesus? Ele era o tesoureiro. Jesus sabia, gente, o profundo de cada um. Para cada um, Jesus deu a função própria. Por quê? Jesus, para andar pregando para todo lado com aqueles homens todos, ele precisava de alimento para alimentar aquele povo. A roupa acabava, precisava outra roupa. E aí, Judas era o encarregado do dinheiro. Judas arrecadava dinheiro para o grupo. Então vejam, gente, como Jesus conhece o íntimo de cada um de nós e nos dá a cada um de nós a tarefa certinha para a gente fazer. Então, mas Judas, então, ou ele achava que os amigos à noite iam roubar o que ele tinha trazido para a turma toda, não confiou nem nos pais. A sua depressão, olha, depressão, a sua depressão era tão acentuada que quando voltava à sua terra natal, então quando ele voltava lá em Quirotes, ali ele ficava mesmo deprimido. Em vez de ficar feliz quando voltava para a sua terra natal, né? Quem é de nós que não gosta de visitar a cidadezinha que a gente nasceu, né? Mas Judas não gostava. A noite chega de mansinho e uma mão invisível toca suavemente sua cabeça agitada, acalmando. Olha, os benfeitores trabalhando em cima de Judas. Judas dobra seus joelhos em uma pequena réstia de areia e busca a Deus. Olha, busca a Deus pela prece. Então ele estava tão atormentado, mas ele sente espiritualmente uma mão e ele cai de joelhos e faz uma prece a Deus. Lembra-se fortemente de Jesus. Quando ele começou a orar a Deus, ele lembrou de Jesus, aquele homem que amava ele tanto, e dos seus compromissos para com a comunidade dos apóstolos. E parte, mesmo atrasado para a reunião marcada pelos discípulos com a presença iluminada do Divino Mestre. Gente do céu, devia ser tão bom, fala a verdade. Pensa, a gente sentado lá na casa de Simão Pedro,
esperando Jesus chegar para falar com a gente, explicar as coisas para a gente. É demais da conta de bom, né? E aí, né, ele foi lá correndo para a reunião. Entra sorrateiramente no salão, ele não entra, ei, cheguei, não, ele chegou atrasado, então ele entra de mansinho, sem ser visto. Porém, vê duas tochas de luz visando com esplendente carinho. Imagina quem é que estava com os olhos em forma de tocha de luz. E sem querer é envolvido por aquela incrível suavidade. Então, ele entra sorrateiro, ninguém percebe ele, mas ele vê dois olhos em forma como se fossem tochas de luz iluminando ele, de amor. Incrível suavidade ele sentiu naquele momento. Já com o coração tranquilo, toma assento. Gente, olha como estava Judas. Fervendo. Era uma fogueira. Jesus olha para ele, ele suaviza, aquieta e calma. Meu Deus, que coisa bonita, né? Já com o coração tranquilo, toma assento. Vê algumas letras na pequena Torá em que Jesus se senta. Não, desculpe. Vê algumas letras na pequena tora em que Jesus se sentava, que chamavam sua atenção. E estava escrito Ave Luz, o título do livro. Ave Luz. Pedro, entendendo a intenção de Jesus, levanta-se e ora com inefável humildade. Era assim. Ou Jesus olhava e a pessoa sabia que era para ele levantar e fazer a prece, ou Jesus nem precisava orar, mas cada apóstolo sabia, sentia, hoje eu vou orar. E Pedro, então, aquela noite, Pedro, entendendo a intenção de Jesus, olha como as coisas eram passadas, de mente a mente, levanta-se e ora com inefável humildade. Dentro do salão corria uma brisa portadora de energia espiritual. Então não era uma brisa de maresia, não, era uma brisa de energia espiritual, interligando o amor de Jesus com todos os seus companheiros. Um perfume brando é sentido por todos. Então percebam, gente, quando fala um perfume brando é sentido por todos. Existe um tipo de mediunidade que ela é olfativa. E que quando a gente está muito assim, concentrado mesmo, orando, a gente sente até um cheiro de perfume gostoso. Ninguém está passando perfume na casa da gente. Mas é o cheiro do perfume que alguns benfeitores exalam. Meimei mesmo, o espírito de Meimei, quando se apresenta, sempre traz um cheiro de rosa. Então vejam, gente, que lindo, um perfume brando é sentido por todos. Imagina como estava aquele ambiente saturado de benfeitores, emanando essa energia espiritual, esse cheirinho gostoso. Quando Cristo abre os olhos, que Jesus estava em prece, orando através de Pedro, né? Então Pedro orava e Jesus orava também. Aí termina a prece de Pedro, Jesus abre os olhos para abençoar seus discípulos e nota a expressão do olhar de Judas, que se levanta com certo embaraço e fala com interesse. Olha só, Jesus olha para Judas, nota o olhar de Judas, que Judas tinha uma dúvida, e Judas já se levanta com certo embaraço e fala com interesse. Senhor, o que é a amizade? Sobre que tanto escuto desses companheiros de aprendizado e cuja eficácia desconheço quase por completo. Então Judas não conseguia sentir o que é amizade, ele nem conseguia mesmo. E ele, muito na simplicidade, perguntou a Jesus o que é. E ele vê os companheiros, um abraçando o outro, um indo para trabalhar, né,
com o braço nas costas do outro, e ele não conseguia nada disso. Então ele pergunta para Jesus: eu não sinto, mestre. Por mais que eu me esforce a ter amizade por alguém, será que eu nasci desprovido dessa virtude por herança de meus ancestrais? A gente é sempre assim, né, gente? A gente acha que alguma coisa ruim da gente vem do outro, né? Alguém que passou para a gente, né? Ah, né? E Cristo mira, olha Judas compadecido e responde com firmeza: amizade, meu filho, nasce de ideais idênticos. A amizade nasce de ideais idênticos. Então, nós podemos perceber que nessa nossa turma aqui, somos amigos. Temos ideais idênticos. Todos sábados estamos aqui para aprender sobre Jesus. E ele fala assim: não queiras desprezar a ti mesmo. Então, Jesus percebeu que o astral de Judas estava para baixo, né? A autoestima dele estava lá para baixo. E Jesus fala: não queiras desprezar a ti mesmo, nem aos outros, por não sentires ainda, isso serve para nós, não sentires ainda a segurança que precisas com relação aos companheiros. E não podes, por tais motivos, julgar inferiores os teus sentimentos por não serem idênticos aos seus semelhantes. Gente, Jesus está falando só para Judas? Não. Jesus está falando para cada um de nós. Para a gente não se sentir inferior se a gente não consegue ainda ter um sentimento tão bom igual às outras pessoas que a gente tem conhecimento que tem. Ainda. Nós somos seres imperfeitos, mas perfectíveis. Podemos sim chegar à perfeição. Então, olha só. Hoje, Jesus diz, gente, isso aqui é muito lindo. Jesus diz: hoje, ao cair da tarde, margeando o lago de Genezaré, encontravas-te confuso. Jesus percebeu aquela hora que ele botou o joelho no chão num resto de areia e começou a orar a Deus. Olha o estado que estava Judas naquela hora. E Jesus sabia. Hoje, ao cair da tarde, margeando o lago de Genezaré, encontravas-te confuso. Ao apelares para a súplica, tudo se clareou para o teu coração torturado. Jesus está falando só para Judas? Quando as coisas estiverem confusas, conflituosas conosco, vamos orar a Deus. Ao apelares para a súplica, tudo clareou para o teu coração torturado. Foi a mão divina que veio ao teu encontro pela misericórdia de Deus. E depois da súplica, o que fizestes? Tomaste a decisão de nos satisfazer com a tua presença. Jesus era o psicólogo dos psicólogos, né? Aí Jesus, ele que estava lá baixo astral, e depois Jesus fala: o que fizestes? Muito bonito isso aqui, gente. O que fizestes? Tomaste a decisão de nos satisfazer com a tua presença. Jesus era demais. E aí ele fala no imperativo para Judas: continua a usar o poder da prece nas horas da insegurança, sem que tua razão interfira, na simplicidade e na espontaneidade desse ato divino. Isso é para a gente. Olha só. Então Jesus fala: continua a usar o poder da prece nas horas da tua insegurança, e que a tua razão não interfira, porque nós somos muito racional, gente, também. E a gente vai rezar e a gente fala: nossa, será que eu não estou viajando na maionese? Não é? E olha só, gente, na simplicidade e na espontaneidade desse ato divino. Gente, só vou dar um exemplo aqui. E é isso mesmo, né? Olha só.
sem que a sua razão interfira. Esses dias atrás, eu estava tomando banho, nesse calor aqui do Nordeste, mas eu não sei tomar banho de água fria, eu gosto de tomar banho de água morna. E aí eu senti naquela água morninha, gostosa, caindo no couro cabeludo, escorrendo pelo corpo, aquilo me deu um prazer tão grande, eu fiquei tão feliz e comecei a agradecer. Aí eu agradeci a minha filha, que eu estou morando aqui com ela, que me proporciona um banho quentinho dele. Aí comecei a agradecer o trabalho da minha filha. Aí comecei a agradecer, falei, nossa, eu tenho que agradecer o inventor do chuveiro, porque chuveiro elétrico só o Brasil tem, sabia, gente? Só o Brasil tem. Gente, é muita loucura, né? A água passar pelo fio e a gente não morrer de choque. Os gringos não gostam de tomar banho no nosso chuveiro, não, porque eles têm medo, porque lá é tudo chuveiro a gás. Eu tenho medo de tomar banho de chuveiro a gás. Então, gente, aí eu comecei a agradecer, tomando banho lá e agradecendo o inventor do chuveiro. E aí eu fui agradecendo, sabe? Agradecendo essa cadeia, tudo. Aí razão, né? Ai, tô viajando na maionese, tô aqui tomando banho e agradecendo o inventor do chuveiro, né? Que mal tem agradecer o inventor do chuveiro? É isso que Jesus fala, ó. Sem que a tua razão interfira na tua simplicidade. Que coisa mais simples do que agradecer o inventor do chuveiro, gente? E na espontaneidade desse ato divino. Continua. Judas tornou-se aceso de expectativa. Puxa, ele já era alguém, era esperado. Jesus falou que era uma satisfação ele ter chegado naquele grupo. Judas já ergueu o moral dele. Tornou-se aceso de expectativa. Brilhou no seu íntimo uma certa esperança. Algo dentro dele dizia do respeito àquele Senhor que falava com tanta sabedoria e que estava presente em lugares nunca suspeitados. Aonde ninguém imaginava que Jesus estava, ele ia. Seu pensamento fervilhava de emoção e de encanto. Quem de nós não se encantaria e não se encanta até hoje com Jesus? É só a gente começar a estudar um pouquinho dele. Seus lábios de Judas sussurraram baixinho na cadência da disciplina. Será que esse homem é o próprio Deus entre nós? Estando a sós, somente eu sei o que penso e que faço. Como ele me viu andando aflito à beira do Genezaré? Olha só. Então Judas falou assim, como é que ele soube aquela minha aflição? Aí ele falou, será que esse homem é o próprio Deus? O mestre deu tempo ao tempo. Jesus tinha essa didática, que também ele era o mestre dos mestres, né? Ele falava e dava esse tempo para a gente refletir. E aí ele prosseguiu. Judas, meu filho, não podemos exigir amizade de pessoa alguma. A gente não vai de pires na mão mendigar amizade, gente. Jesus era firme quando falava as coisas. Ela é como os primeiros laços de amor entre as criaturas. E se mão inábeis não consegue atar esses laços, é de bom grado que não te esmoreças no grandioso labor da conquista pelo trabalho de autoaprimoramento no silêncio da caridade. Então, gente, amizade não se pede, amizade se obtém. E se alguém que a gente tinha muita amizade não quer mais ser amigo da gente, sosseguemos nosso coração também e vamos imaginar que isso pode ter sido uma deficiência da parte desses amigos da gente ou da nossa parte e entendamos que nenhum de nós nasce com deficiência, já que isto implicaria na deficiência de Deus, o que seria absurdo dos absurdos. Então ninguém de nós nasce sem a possibilidade de fazer amizades. Não. E a amizade a gente se constrói. É justo que creais na aí Jesus fala, é justo que creais na paternidade do Senhor que nos comanda a todos sem distinção. Então Jesus fala, é justo que você creia em Deus, que nos comanda. Vê se há alguma restrição para o ar que respiras. Ele pergunta, Judas,
Dê esse ar alguma restrição ao ar que respira. Às vezes a gente fala até brincando, nossa, eu pago imposto até do ar que respira, mas a gente sabe que não, né? Não há restrição nenhuma ao ar que respiramos. Vê se há restrição para a água que bebes, para o alimento que comes. São elementos da vida de caráter universal, semeando a paz e multiplicando a vida em toda parte, em nome daquele que nos criou por amor. Eita, e aqui eu tenho que parar para a gente refletir uma coisa, gente. Jesus nos afiança que não há restrição para o ar que respiras, para a água que bebe, para os alimentos que come. Isso quer dizer o quê? Todo ser humano tem direito ao ar, à água e à comida. E aí a gente fala, e o que acontece com esses milhões de seres humanos que passam fome? Fome mesmo. O que acontece? E aí a resposta eu vou dar para vocês. Por que acontece isso? Se não é para ter para todos. Esses dias eu vi uma pesquisa que apenas 25% do lucro das armas, de todos os armamentos do mundo, fosse diminuído 25% e esse 25% fosse destinado a acabar com a fome do mundo, acabava com a fome, não é agora não, dando uma cesta básica para todo mundo, acabava com a fome para sempre. Apenas 25% que se gasta em armas daria para acabar com a fome do mundo, daria para educar as pessoas, a dar trabalho para as pessoas, a nunca mais passarem fome. 25% só. O agro é pop, né? A gente não fala, o agro é pop. Então, se for pensar, o arroz que nós comemos daqueles trabalhadores sem terra que estão plantando arroz, porque o arroz que o agropop produz vai tudo para fora. Nós tomamos o restolho do café, porque o fino do nosso café, o agropop exporta para ganhar dinheiro. É por isso que tem a falta. Tá? Então, aí já está certo. Porque senão parecia uma incongruência que Jesus estava falando aqui. E não é. Jesus falou certinho. Perfeito. Então, são elementos da vida. O ar, a água e o alimento. São elementos da vida de caráter universal, semeando a paz e multiplicando a vida em toda parte, em nome daquele que nos criou por amor. Se falta, é porque falta amor. A Assembleia parecia esquecida de que pertencia ao mundo físico, claro, vivendo somente no reino da mente, onde Jesus era central das emoções espirituais. Judas tentou estender suas indagações. Judas queria perguntar mais, mas o Nazareno prosseguiu com afabilidade. Se queres confiar nos outros, Judas, prepara-te primeiro para que possas confiar em ti mesmo. Essa receita é para nós. Se nós não confiamos em nós, como é que outra pessoa vai confiar? Então, que nós elevemos a nossa autoestima, né, para as pessoas verem que podem confiar na gente. Aí ele fala, a amizade surge da confiança, da certeza que está sendo útil sem que a usura exija algo em troca. Olha só que lindo. Quando vires entre teus irmãos que te rodeiam inimigos, isto é reflexo do inimigo que alimentas dentro do teu coração, da dúvida, da maledicência, da ambição e da preguiça. Deves estar atentos a isso. Então, quantas vezes nós vemos tanta coisa ruim? Vamos parar e pensar mais um pouquinho, gente. Por que a gente distingue rapidamente o ponto fraco
aquele ponto que a pessoa tem de pior. Se eu distingo tanto, é porque eu já conheci muito, já fui muito. Porque como é que eu vou conhecer logo de cara um ponto ruim da pessoa? Porque eu conheço muito bem esse ponto. Para eu detectar logo de cara, eu sei, eu tinha aquilo, eu fazia aquilo, percebe? Então, quando a gente detectar alguma coisa muito de ruim no nosso irmão, vamos parar e pensar, puxa, antigamente era eu. Alguém me ajudou a sair daquele lamaçal. Será que eu posso ajudar esse meu irmão? E, ao invés de julgá-lo, né? Olha só. Não faças aos outros o que não queres para ti mesmo. Se porventura fores atingido por alguma falsidade, é bom que não te esqueças de perdoar. Se por acaso o teu companheiro não te deu a atenção merecida, espera com humildade que o tempo, diante da tua educação, irá fazer com que teu irmão compreenda a necessidade da tua companhia. Às vezes a gente passa tempo sem ver um amigo, um familiar, mas, meu Deus do céu, quando a gente está junto, a gente vê como fez falta esse tempo todo estarmos juntos, né? Reparando o gesto impensado com redobrado carinho. E aí, quando a gente encontra esse amigo, esse familiar que a gente não vê, ai meu Deus, a gente quer pegar no colo, né? Encher de mimos, né? E o sorriso, ao invés de nos enfraquecer, vai harmonizar nosso campo de vida. Não negues alegria a ninguém, Judas, pois a felicidade caminha também por essas vias. Olha que coisa linda, gente. Já deu 9:01. Deixa eu ver aqui. Só mais um pouquinho, né, gente? O mestre dava a entender que via as estrelas sem se sujeitar aos obstáculos do telhado. Corria os olhos para cima, estampando em seu nobre rosto uma expressão encantadora. Deixando que o silêncio dominasse o ambiente, espera alguns minutos, ninguém se manifesta. Judas, nesse momento, regredia no tempo e no espaço, fazia viagens em pensamento, descortinando lugares que nunca pensara existir, lembra-se firmemente de Deus e vê em Cristo a figura mais autorizada para falar em nome das leis do Criador. Deduz, então, que sua magnânima presença apaga todas as figuras de todos os reis da terra e de todos os sacerdotes do mundo e confunde todos os sábios de todas as filosofias. Jesus, quase transfigurado, acentua com delicadeza. Judas, se queres mesmo ter amizade, não deixes que falte fidelidade em teus pensamentos, palavras e atos, porque aqueles que querem como amigos, talvez esperem isso de ti. Olha, nós todos temos volumosos compromissos para com os céus, e é de justiça que cumpramos os nossos deveres diante de Deus, nosso Pai Celestial. Se o amor nasce da amizade, a amizade aparece no esforço que dedicamos à aquisição do amor. Olha como está tudo intrincado, gente. Começa hoje mesmo a sentir amor por toda a criação divina, para que possas chegar aos homens com acentuada segurança e tenhas a certeza de que não ficará em vão esse exercício espiritual. O sol nasce para... Está faltando bem pouquinho, viu, gente? Para todos, assim como a chuva, assim como a amizade, de Deus para conosco e de nós para com nossos semelhantes. Trabalha e serve indistintamente, que a vida marcará, sem a figuração dos erros, todos os seus tentames de labor no bem imortal. Judas estava emocionado por ouvir palavras tão sábias. Mantinha-se de pé por respeito ao Senhor. Dos seus olhos cerrados rolavam lágrimas, sem conta. Os 11 companheiros pareciam tranquilos, mas também choravam por dentro de tanta alegria espiritual. Eles escreviam nos corações, com o dedo da inteligência,
letras de luz ligadas aos ensinos ministrados pelo divino doador, naquela noite inesquecível em que Judas Iscariotes, pela vidência, descobriu brilhando na cepa da madeira onde Jesus se sentava a expressão Habemus. Que lindo, gente. Desculpem o atraso, viu, meus amigos? Agora vamos fazer a nossa prece a Maria de Nazaré para a gente terminar lindamente o nosso momento de estudos, né? Vamos lá. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, a divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Essa Ave Maria foi psicografada por nosso irmão Chico Xavier, ditada pelo espírito de Amaral Dornelis. Quero desejar a todos vocês um lindo sábado, mesmo com uma chuvinha aqui pertinho do mar, aquela chuvinha de manhã cedo, o sol já brilhando, desejando um grande abraço no coração de todos vocês e que tenham um início de semana amanhã abençoado. Até a próxima. Muito obrigada, viu, gente? Amém.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.